passar para a Márcia. Márcia, esse case de ouvir consumidores e criar uma comunidade que foi a Salve, né? Como é que essa estratégia foi construída? Opa, então acho que primeiro vamos significar o que é comunidade. Todo mundo acha que é Instagram, né? Não, também, né? Também. Tem um bando de seguidor no Instagram, mas com algoritmo que Passa só mostra... Júlia Petit. Como é que faz sem ela? Sem ela. Não, mas é interessante, porque a gente fez um plano da Júlia, né, e conseguiu viver com ela caindo. Mas, enfim, caindo no número de influência dela ali, porque cresceu a base, né? De explicar direito. Ela tá bem. Ela não caiu no chão, ela tá bem, Passa bem. Ela é maravilhosa. Mas eu vou explicar a história da Júlia já. Mas eu acho que o primeiro ponto, comunidade, é muito maior. Para a Salve é quem já comprou, para a Salve é quem fez nosso quiz da pele. Então, são bases que a gente consegue acionar de alguma maneira. Assim. Então, vamos só ampliar o conceito de comunidade, mas tudo começou com a Júlia sendo influenciadora. E aí que a gente foi aprendendo esse poder de influência. Houve uma mega transferência de base da Júlia no início da Salve. Então, a gente tinha lá o retorno da Júlia, estava voltando do sabático, então estava todo mundo esperando. Então teve sim, eu lembro que eu fui dormir, quando eu acordei, tinha 30 mil seguidores no Instagram da Salve. Todo mundo que está começando o Instagram sabe como é difícil chegar nesse número. E foi assim, uma hora, estava lá com 30 mil seguidores. Hoje a Salve já, acho que está beirando os 800 mil já, cresceu pra caramba. Mas aí tem um número, quando eu falo que a gente conseguiu replicar a Júlia, e foi muito por influenciador, foi na seleção criteriosa dos creators, que é como a gente chama. A gente divide influenciador em 3 tipos. Assim, os creators, os famosos, que às vezes eles são gigantes, mas são famosos, e o pessoal wannabe, menorzinho, pequenininho, assim, que é micro e nano ali no final. Acho que são 3 grandes. Então, assim, com essa estratégia, principalmente começando com creators, que o nosso crivo era trazer pessoas que tivessem afinidade com os valores da marca, muito disaster check de, cara, enfim, é bolsominion, não é bolsominion, quem é essa pessoa? Então, assim, a gente tinha que olhar lá quem que era, o que tinha feito, e o time de influ da Salve é incrível, acho que, enfim, eu arrisco a dizer que é o melhor time de influ que tem, então, olha lá mesmo, puxa a capivara da galera lá, que, sério, de 5 anos atrás, do Twitter, como é que vocês sabem disso? Eles vão lá olhar lá, para a associação de marcas ser isso aí, é muito poderosa, né? Porque rola essa transferência de base, que é o que a gente percebeu ali dessas comunidades, essa troca de comunidade. E aí, para dar números, né? Tem uma métrica que a gente mede na Salve, que é onde conhecer a Salve, que é uma pergunta que todo mundo joga lá em algum lugar, e é muito importante para a gente essa métrica, para tentar fazer o nosso modelinho de atribuição e tal. E aí a gente olha e vê lá, conhecendo a Júlia Petit, quem já comprou na Salve respondeu a primeira, assim, seguindo a Júlia Petit. Eu isolei a Júlia, porque ela era um fator e eu queria montar de um jeito que eu isolasse. Mas você deixava aberto ou era múltipla escolha? Não, era múltiplos. Tem 18, é bizarro, assim. Mas por quê? Porque a gente investe em Twitter, influenciador em Twitter, é tudo quebrado, porque faz sentido para a Salve. Marcas que não investem tanto, não faz sentido, mas a gente quebra tudo e a Júlia é a primeira. Então, a Júlia, no primeiro cohort da Salve, lá de maio de 2019... não sei mais quando ela foi lançada, eu estou tonta já, 2019 mesmo. E aí, era tipo 84% das pessoas marcaram a primeira opção, que era a Júlia. Quem comprou, comprei seguindo a Júlia Petit. Hoje esse número oscila entre 6% e 7%. Quando eu quis dizer da queda da Júlia, a gente conseguiu crescer, e era o objetivo, não era para ser a marca da Júlia, super alinhado com ela mesma, não é a marca da Júlia. A Júlia é uma das cofundadoras e, by the way, é maravilhosa. Eu falo que ela é o nosso Steve Jobs sem o Dark Side, assim, que ela é muito incrível mesmo, uma pessoa muito especial. Então... Boa. Bernardo, ping-pong, última para você. Quais são as métricas que você olha no dia a dia e quais são as métricas que você olha de vez em quando, momentos pontuais? Métricas em que sentido? De uma maneira geral? De maneira geral, assim, aquelas que você sabe quase que de cor. Gente, de cor, eu sei muita coisa de cor, mas tem que saber muita coisa de cor, mas a gente, por ser, né, tipo, principalmente uma plataforma, o e-commerce do Magalu, ele é 74% do nosso negócio. Então, métricas de tráfego, né, visita, conversão, ticket médio, porque isso é a venda, né, o resultado da venda ele é um produto disso. Então, são métricas aí que a gente tem de core, um ad cost, que é o que a gente opera, o indicador, né, que é o volume de investimento que a gente tem em marketing sobre o total da receita. A gente olha muito margem de contribuição, então, quanto está sendo rentável. Então, acho que são métricas que estão aí
no dia a dia. E só queria completar um ponto que a Jo falou. Eu acho que é muito cuidado, que eu acho que ela trouxe esse tema. Cara, o Brasil, ele é muito maior que a nossa bolha algorítmica. Então, é muito importante para quem está liderando aí uma marca que faz parte disso, não caia no conto da bolha. Então, eu acho que é muito importante você você conseguir ler todos os lados, sabe? Ou ler o máximo que você puder. Eu costumo falar para o meu time, quanto mais referência você tem, mais criativo você é. Né? Então, eu acho que isso é muito... esse ponto que a Jo falou, eu concordo muito e é algo que pode parecer outra obviedade, mas no dia a dia não acontece. E amarra com o que, não por acontece. exemplo, a Márcia falou, porque se eu tenho 84% vindo de Júlia, e depois eu vou diluir isso para 7%... Foi muito inteligente isso, porque senão, para você desprender, porque senão viraria uma marca da Júlia. E aí, então, se eu ficar me retroalimentando por essas métricas, eu vou ficar preso nisso. Você vai ficar preso nisso, você perde total, a sua referência ela é muito mais limitada. Esse que é o ponto. O último ponto vai ser uma pergunta aberta para todo mundo, que é o gancho do Brasil, que eu quero pegar da Joana. E a gente é uma mega potência criativa. A gente é os diretores de criação e de planejamento das agências no mundo, jurados de Cannes, passa a vassoura lá nos prêmios, a gente está em vários lugares relevantes. Qual que é esse papel, como que a gente consegue contribuir como profissionais de marketing para o marketing do mundo? Onde que está essa nossa potência como mercado? Eu vou deixar a Gemma, essa também. Nossa. Márcia, foi você. Puxa, essa foi boa, hein? Foi, eu estou até aqui, ó, coçando o queixinho. Não, é porque publicidade, a gente exporta muita gente, mas a gente tem muita gente boa no Brasil. Eu acho muito interessante como a gente não é valorizado como a gente deveria ser. O que a gente tem... Aí você falou, a gente tem vários jurados de Cannes, né? A gente teve uma luta esse ano para trazer... E esse ano o Simon, que é o CEO do Festival de Cannes, veio para o Brasil e a gente teve uma conversa de novo para trazer mais gente diferente para o festival, assim, mais gente que reflita o que é o Brasil, né? Quem são as pessoas, porque acaba que as oportunidades que as pessoas que estão fora da norma, né, que não são homens brancos, cis e heterossexuais no Brasil para trabalhar em comunicação, elas são muito escassas. E quando eu e o Bernardo, a gente tem uma melhor amiga em comum, né? A gente tem a mesma melhor amiga. E essa nossa amiga, ela cresceu no subúrbio do Rio, é uma mulher branca, e ela sempre fala pra gente como ela fica triste por no lugar que ela trabalha, ela não tem um MBA fora. E como isso deixa ela muito entristecida. E é uma profissional foda. E aí eu fico, mas você precisa ter um MBA fora? Você precisa? E ela, não, é o que valorizam no meu trabalho. Aí eu fico, mas olha só, você saiu de lá do subúrbio do Rio e olha as coisas que você sabe fazer, olha os lugares que você passou, olha. Então, assim, eu acho que a gente é pouco valorizado no Brasil. Eu acho que a gente tem um costume também de se pouco valorizar, né, como expressões. Isso que o Bernardo falou de uma forma muito bonita, a nossa bolha algorítmica. E eu acho que a gente precisa sair talvez um pouco... É foda, a gente tem um pouco de complexo de vira-lata. A gente acha que todo mundo faz melhor do que a gente, sabe? A gente acha que a gente está indo para fora, mas, sei lá, né? Será que eu sou bom mesmo? Ou a gente aqui dentro enxerga também poucos talentos que a gente tem dentro que não tenham ido fora fazer um MBA, sabe? Que sejam diferentes da gente. A gente tem uma parada que eu esqueci, de psicologia social, que fala que é sobre a gente olha as pessoas, a gente contrata as pessoas que são iguais a gente porque a gente espera um resultado. E aí a gente perde muito nisso, a gente perde muita gente, a gente perde muita inteligência, muito conhecimento. A minha avó era empregada doméstica e era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, assim. Mas a minha avó foi tirada da escola na 5ª série. E minha mãe tem doutorado, mas eu fico pensando assim, o que a minha avó seria se ela tivesse tido a oportunidade, sabe? Assim, se ela tivesse podido estudar, ou se ela não pudesse... Então, eu acho que a gente é muito cego, assim, sobre. É isso.
Eu queria só pegar um gancho que é a gente falou aqui rapidinho, não lembro quem falou, de evitar copiar os Estados Unidos, né, que é o oposto, assim, e acho que tem a ver com o complexo de vira-lata e tal. E aí vou trazer a Salve como um case, assim, que a gente era muito inspirado na Glossier, né, americana lá e tal, mas é aquele hype nova-iorquino, tudo branquinho, né, tudo meio rosinha e tal. E quando a gente foi para a mesa e foi entender de cabeça aberta, adoro o método da mesa lá, porque junta, acho que essa diversidade, muita gente diferente mesmo, exatas, humanas, habilidades diferentes e tal. A gente descobriu que o hype da Salve aqui no Brasil era diversidade e inclusão, o UOL no meio ali, não sei se vocês perceberam, mas tem o UOL todos no meio do logo da Salve. Então, assim, era esse tipo de detalhe que a gente conseguiu fazer um deparo, mas se a gente fosse seguir o complexo de vira-lata, a gente teria feito uma marca, algumas têm, Celeste Skincare, exatamente a Glossier, você olha as mesmas embalagens, e não funcionaram. Então, a gente conseguiu, acho que, adaptar muito pela potência de pessoas incríveis que estavam naquela mesa, mas acho que a gente cai nessa falácia de copiar muita coisa americana e as publicidades são terríveis, opinião pessoal mesmo, é ruim pra caramba, é muito ruim, é ruim demais. O hotel eu fico olhando, que coisa horrível, né? Eu acho que, falando um pouco Magalu, acho que Magalu ele é uma empresa brasileira, é uma empresa que tem mais de 60 anos, acho que é o único case global de processo de digitalização bem sucedido. Então, né, enfim, o Magalu ele assumiu um protagonismo aí de uns anos para cá. Então inclusive, isso gera também uma expectativa e uma pressão muito grande. Mas o que eu posso falar é que, cara, é uma empresa que tem um DNA brasileiro, é uma empresa que acredita no Brasil, é uma empresa que e isso eu vejo muito pouco assim, do mercado, e isso dá um orgulho danado de trabalhar no Magalu, porque é uma empresa que não tem medo de botar a cara a tapa, sabe? Então, acho que talvez eu seja, acho que talvez o primeiro diretor do Magalu abertamente gay, então, assim, para mim, é uma empresa que ela tem... eu tenho valores muito parecidos com a empresa, então, quando eu vejo a empresa querendo resolver, não problemas do Brasil, mas problemas internos, como programa de trainee para negros, com ações afirmativas, sendo massacrada. A gente até ganhou a ação agora, enfim, que processaram a gente com, enfim, racismo reverso. Então, me dá muito orgulho de ver uma empresa que ela é brasileira e ela tem uma preocupação muito grande em se mostrar brasileira, né? Tipo, e não copiar ninguém. A gente olha, naturalmente, a gente olha todos os nossos concorrentes, né? Eu acho que isso é importante, você ter essas referências, mas a gente é muito fiel aos nossos propósitos, né? Ao nosso propósito, enfim. Então, eu acho que isso, para mim, é algo que faz muita diferença no dia a dia, e até isso é refletido na própria comunidade de pessoas que trabalham no Magalu, né? Então, foi a empresa mais diversa que eu trabalhei, a empresa que mais consegue traduzir os seus valores, né? E tangibilizar isso, porque tem muita empresa que é só no board, né? No papel. Então, de fato, eu vejo as coisas sendo tangibilizadas. Então, acho que e a gente tem outros cases, enfim, tem muitas outras empresas, né, nessa linha. Então, eu como Magalu, acho que eu acredito muito no Brasil, no potencial das nossas marcas. Você vê a Salve aí, que são empresas, cara, dá muito orgulho. Eu fico muito orgulhoso de ver empresas trilhando aí caminhos e assumindo protagonismo. É isso aí. É isso. Eu acho que tem que ser, quanto mais autêntico, quanto mais você fortalecer o que você é, o que você tem de fortaleza, é assim que a gente cresce, né? Assim, não é copiando o outro, você só vai exercer o seu potencial inteiro se você realmente se colocar nele. E a gente precisa disso, porque para dar conta dessa complexidade que a gente vive, a gente precisa de diferenças sendo abraçadas. Não vamos falar de cenário econômico, não vamos falar de geopolítica, mas, enfim, tem muita coisa acontecendo.
Se a gente olhar para trás, aí, vamos para 2008, talvez, a grande onda, a classe C, a locomotiva, não sei, era aí. Então, assim, está chegando, assim, pelo bem ou pelo mal, está chegando a hora de novo da gente olhar para os lados, para frente e trazer mais gente para o jogo, porque vai precisar, em todos os sentidos, para dar conta dos desafios, para fechar os PNLs, para fazer o que precisa ser feito. Então, acho que a fortaleza está aí. Fazendo isso, a gente consegue descobrir várias coisas e formas de caminhar. Muito bom, muito bom.